segurança, doutor Renzo, que conseguiu flagrar essa situação, mas são muitas outras situações similares e que estão acontecendo, deixando as pessoas de bem, essas sim, super vulneráveis, né? Sim, são situações que infelizmente no nosso dia a dia a gente percebe que elas estão ficando cada vez mais frequentes. Principalmente nesse momento, nessa quadra da história que a gente vive, que muita gente está desempregada, que muita gente está faltando alguma coisa dentro de casa. Então a gente percebeu que inúmeras pessoas sem antecedentes criminais estão cometendo alguns delitos. Então está sendo um pouco exponencial esse aumento nesses furtos e roubos. Então a maior parte desses roubos que a gente está vendo está sendo cometidos por pessoas que não eram bandidas antes, quer dizer, estão cometendo um crime justamente porque estão completamente sem opção? Nesse momento a gente tem percebido isso. Na hora de fazer o registro em sede distrital, a gente percebe que muitas dessas pessoas não têm antecedente criminal nenhum. O que, ao meu ver, nesse vídeo não é o caso, né? Eu gostaria, antes de começar, assim, é importante falar que os críticos comecem a falar da atitude do policial pai, que reagiu tendo duas crianças no carro. É importante dizer, pessoal, que existe uma regra não escrita em que os criminosos, ao perceberem que o indivíduo é policial, ele mata o indivíduo. Ele mata o policial na frente da mãe, na frente das crianças. Se perceber que está armado, então a gente sempre reage primeiro. Sempre reage. Não. E outra coisa, né? Vamos ser sinceros, né? Doutor Renzo e Alex, e você de casa. Você é um policial, você está com seus filhos dentro do carro, você sabe como funciona a marginalidade. Doutor Renzo disse muito bem, no que percebe quem é policial, eles já matam sem pena, sem dó. Ia matar o policial na frente das crianças. Ele está ali se defendendo e defendendo os filhos também. Então não é nada de errado dessa situação. Agora, a gente vê muitas vezes situações como essas acontecendo no dia a dia das pessoas. Aí lhe pergunto, doutor Renzo, como que os pais devem agir para proteger não só eles mesmos, mas os seus filhos na chegada e saída de casa? Bom, independente de, assim, vamos tratar primeiro, antes da pessoa que tem filhos dentro de casa, eu acho assim, estacione sabiamente. Existem dois tipos, hoje eu só trabalho com delitos patrimoniais, e vamos dizer que nesse caso existem aqueles indivíduos mais especializados, que eles vão monitorar sua rotina, monitorar o horário que você chega em casa, o horário que sua esposa chega em casa, a escola dos seus filhos. Então é interessante você não ter uma rotina. Sempre dê 2 ou 3 voltas se você morar numa casa, antes de entrar em casa. Repare se existem pessoas estranhas no entorno da sua residência, pessoas que não são você não tem o hábito de vê-las naquele momento no seu bairro. E se você for parar, estacione sabiamente. Repare se existem pessoas ali em volta, não deixe o carro em locais ermos, escuros. Procure sempre locais com movimentação, com fluxo maior de pessoas. Sempre ao estacionar o carro, quando for buscar os seus filhos, nunca fique dentro do carro, nunca fique ao celular. Isso é a deixa para acontecer alguma coisa muito ruim. Parou, foi buscar seus filhos, desça do carro, leve as chaves com você, espere longe do carro, um lugar que dê para você esperar próximo da entrada da escola, uma lanchonete no local próximo. Em relação aos filhos, assim, não existe uma regra que eu te falar o que você vai fazer se essa situação acontecer com seus filhos. O que a gente orienta, porque o filho tem que andar na cadeirinha, o filho tem que estar com o cinto, e você só pode retirá-lo desses locais quando você chega em casa. No entanto, treine isso com maestria, a ponto de você não perder 5 minutos à porta da sua residência, destravando, pegando compra, tirando a criança. Faça com rapidez, que isso evita muita coisa. Até ensinando as crianças, muitas vezes, as crianças maiorzinhas,
como proceder numa hora dessa, né? Para a própria criança que é maior, conseguir ajudar a mãe, conseguir ajudar o pai na hora de uma saída que tem que ser rápida. Eu acho que hoje a gente tem que pensar em tudo, né, Alex, também? Você falou tudo, Kátia, pensar tudo, ficar atento o tempo todo. Ô, doutor Renzo, até queria fazer uma colocação, uma pergunta para o senhor. Desculpe se eu vou colocar o senhor numa saia justa. Primeiramente, boa tarde. Eu estou olhando aqui as nossas redes sociais e as pessoas estavam falando isso. A gente tem a sensação, doutor, que a gente que é cidadão de bem, a gente que trabalha, a gente que paga a conta, a gente que tem pai, que tem mãe, filhos, a gente parece que a gente está preso, porque a gente tem que ficar atento 24 horas por dia. A gente não relaxa, a gente é refém de todas as situações. Para o policial, como o senhor, eu imagino que a cabeça de vocês, como vale prêmio, como o senhor falou aqui, é também isso, né? É tensão 24 horas por dia? Sim, e pior assim, eu e meus pares, nós estamos acostumados, né? A gente é policial 24 horas por dia. O problema são nossos familiares, muitas vezes. Então, a gente não desliga. Eu tenho hábitos no meu dia a dia que eu tento apregoar aqui para minha esposa, para o meu enteado, como a Kátia disse. Ele já sabe o que fazer numa situação. Se isso acontecer, minha esposa já tem telefones de emergência na agenda do celular dela para quem ela deve ligar caso isso aconteça. E não raro, muitas vezes, esse tipo de coisa acontece. Essa sensação de estar preso, infelizmente, não é só aqui no Brasil que nós vivemos. O marginal, desde que o mundo é mundo, ele existe, né? E cabe, assim, a nós minimizarmos e darmos menos oportunidade a ele, né? Mas ao mesmo tempo, a gente pode dar menos oportunidade, mas eles já são muito mais espertos nesse sentido do que a gente. Eles já têm esse hábito, como o senhor disse muito bem, doutor Renzo, de primeiro analisar os hábitos da família, depois ficarem escondidos em algumas ruas que, passando rápido, a gente nem percebe onde eles estão, são bem gatunos. Existem alguns bairros e algumas situações que a gente percebe que estão acontecendo, por exemplo, em supermercados. A gente mostrou esses dias roubos dentro do supermercado. Quer dizer, como agir nessa situação? Assim, não existe uma regra geral, né? Como eu disse, os furtos e roubos de supermercados, eles estão subindo muito, né, nesse período. Mas, assim, o que eu sempre falo é manter a calma e chamar a polícia. Deve sempre se chamar a polícia. O criminoso, ele age na surpresa. Em regra, ele é covarde. Então, é o que eu falo, se você demonstra que você está atento, se ele não puder levar aquele 10% de vantagem em pegar você desprevenido, você no susto, ele aborta essa missão e vai para uma vítima mais fácil, uma vítima ideal, como a gente procura dizer. Então, esses pequenos ajustes no seu dia a dia, eles evitam e muito esse tipo de situação. O mesmo vale quando a gente para no semáforo. A gente tem que começar a pensar com a cabeça do bandido, né? Vendo quais as posições quando a gente para entre veículos que são mais vulneráveis. Até outro dia eu estava dizendo que o Major Olímpio há anos me ensinou. Lado esquerdo, a faixa do lado esquerdo nunca. Fique na faixa do meio ou a do lado direito e com o lado do motorista bem próximo do carro do lado. Isso evita que você seja o escolhido para o assalto também, né, doutor Renzo? Exato. Alguns aumentos na sua segurança faz toda a diferença. Por exemplo, colocar essas películas protetoras nos veículos que dificultam à noite o indivíduo ver quantas pessoas estão ali dentro do carro. A gente pode ver que nessa imagem o carro era bem escuro, o indivíduo ele chegou para praticar o roubo, o policial já tinha percebido que ele estava vindo, a arma já estava em punho. Na hora que ele encostou e mencionou o assalto, o policial efetuou os disparos. Já atirou. Assim, até me surpreende esse indivíduo ter encostado num carro com uma película tão escura, porque eles já sabem, quando não dá para ver dentro, eles já evitam abordar o veículo. Eles preferem veículos que tenham uma mulher só, que tenham um idoso, uma mulher e uma criança, porque a possibilidade de reação é muito menor. Como eu disse, o bandido ele minimiza os riscos que ele pode ter também.
Deixa eu lhe perguntar uma coisa, doutor Enzo. O senhor acha que se a gente tivesse leis mais rígidas de verdade e que muitos bandidos que entram e saem da delegacia, porque enfim a lei muitas vezes dá essas brechas, essas leis mais rígidas faria com que os bandidos repensassem duas vezes ou você acha que não? Eu falo assim, Kátia, eu acho e eu tenho certeza. Existem estudos de criminologia, estudos antigos, que se a gente for pegar, não são nem tão atuais. Na década de 80, o Rudolph Giuliani, em Nova York, que ele implementou a lei da tolerância zero, né? Teoria do broken windows, onde você pune severamente, os pequenos delitos de uma forma rigorosa, você inibe o indivíduo de praticar maiores delitos de maior gravidade. E a contrário senso, isso também é verdade, porque se você deixa de punir os pequenos delitos, você traz aquela sensação de impunidade que os crimes compensam e você banaliza os pequenos delitos e o indivíduo ele começa a praticar os mais graves. Se o Estado não se faz presente, o Estado paralelo se faz. Então, se você deixa de falar, furto é um crime sem violência e grave ameaça, não vamos encarcerar. O indivíduo acha que furtar é normal e a população também começa, é um furtinho besta. Então, aí ele passa para violência e grave ameaça. Ele vai comprar uma arma, ele vai perceber que é mais fácil enfiar uma arma na cara do cidadão do que e só na ameaça. Ele pratica violência também. Então, tudo é uma cadeia e já existem estudos que não são recentes e esse tipo de política criminal, ela funciona e funciona muito bem. Quem já viajou para Nova York sabe que você pode andar lá despreocupado. Sim. Você pode até ser roubado. O indivíduo provavelmente estará usando uma arma de fogo. Porque se ele estiver te roubando com uma arma de fogo, ele vai pegar 15 anos de cadeia. Pois é. E aqui, se um indivíduo te rouba com uma arma de fogo, muitas vezes isso não acontece nada com ele. Se muito pegar, vai pegar 2 anos. E se for o primeiro crime, então pode ser que ele saia muito mais rápido do que a gente imagina, né? Obrigada mais uma vez, doutor Renzo. Parabéns pelo trabalho da nossa polícia. E conte sempre com a gente, viu? Eu que agradeço. Disponha.